Gente, boa noite. Então, nós vamos dar início a mais um estudo do livro Gênesis Bíblico, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Para continuar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir a Eliana para fazer a prece inicial por todos nós. Vamos então, nessa noite, pedir a permissão para mais uma vez fazer o estudo da obra da criação divina. Pedir aos espíritos superiores, aos anjos que nos acompanhem no estudo dessa noite, para que possamos ter um entendimento cada vez maior sobre a criação divina. Que Jesus Cristo esteja presente conosco, nos iluminando e protegendo, e que possamos tudo o que aprendemos trazer para a nossa vida no cotidiano do nosso dia, para que possamos seguir os ensinamentos do Evangelho segundo Jesus Cristo. Esteja conosco, Jesus, então, nessa noite, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Vou só pegar a Bíblia aqui, gente, que eu vou precisar da tela hoje. Hoje eu não vou projetar ela no computador, não. Hoje nós vamos continuar, então, a nossa revisão, né, daqueles 7 dias da criação. Na semana passada nós falamos muito sobre o 6º dia, que foi o dia dado para a criação, né, do ser humano. Nós falamos de várias... nós destacamos principalmente aquele ponto onde Deus fala, né, que ele trata ali no plural, né, façamos o homem nossa imagem e semelhança, e tem todo esse cuidado na nossa criação, e Deus vendo então que tudo que tinha feito era muito bom. Né? Fecha então esse 6º dia com essa frase, muito bom. E aí, baseado nesse muito bom, nós falamos sobre várias coisas específicas do corpo humano, né? Que é talvez o nosso exemplo aqui na Terra, né, de obra divina mais perfeita, quando a gente fala da questão material. Não tem nada que se iguale à complexidade do nosso corpo humano. Não tem nada que se iguale, né, quando a gente sai do nosso corpo humano para os outros reinos, para o reino animal, para o reino vegetal. Também tem várias coisas que ocorrem só na natureza e que a gente não consegue fazer. Por exemplo, se a gente pega aí a água mineral, a gente consegue dosar, né? Tanto que na garrafinha dela, tem até uma aqui, ó, até uma aqui na garrafinha dela fala assim, ó, quantidade de bicarbonato, de cálcio, de sódio, magnésio, potássio, nitrato, cloreto, sulfato, fluoreto, estrôncio e lítio. E tem outras características aqui de temperatura, condutividade, tem um tanto de coisa. Quer dizer, a gente consegue dosar isso tudo que está nessa água, essas substâncias que eu falei aí no início são sais minerais, a gente consegue dosar isso tudo. Mas sabia que a gente não consegue produzir água mineral sintética? Se eu quiser, por exemplo, pegar uma água pura que não tem isso aqui e colocar esses quantitativos, ela não fica igual à água mineral. Né? A água mineral ela vem da natureza. O que a gente faz ali é pegar o que está pronto, analisar e ver se está apta para o consumo humano, no que diz respeito às características físico-químicas e microbiológicas. Mas a gente não produz água mineral sintética. A gente pega água mineral natural, que vem das nascentes, das rochas, né, do jeitinho que Deus fez. A gente não consegue fazer igual. A Ô, gente... Tiago, Oi, eu esqueci de levantar a mão, desculpa. tá sem É, problema, Helena. Pode ir. mas você que é químico, né? E a água com gás? Água com Essa que gás eu... é um processo ali de adição, né? Ela vem sem o gás e esse gás é borbulhado lá dentro e pressurizado. Tipo
O refrigerante. Ela não é natural, não. Essa é produzida. Aham, entendi. Obrigada. De nada. Então a gente não consegue, a gente não faz isso. Lá na, na UFMG esses dias a gente estava discutindo, né, sobre como que a gente resolve, né, alguns problemas científicos, alguns problemas na ciência que às vezes a gente busca resolver, até na química mesmo não consegue. Meu professor tem uma teoria muito interessante da gente se espelhar na natureza. Como que a natureza faz? E aí a gente tenta reproduzir. E algumas vezes dá certo. Talvez na academia, na ciência, isso é um pouco abstrato, né? Mas para a gente que tem uma percepção religiosa, é muito claro que dá certo se a gente copiar da natureza, porque da natureza foi Deus que fez, né? E aí é perfeito. Então, nós fechamos aí com essas discussões, né, dessas maravilhas da criação. Boa noite, Dani. Essas maravilhas da Boa criação, noite. inclusive aí no o sexto dia, né, que é a nossa. Nós fomos para o sétimo dia, que embora seja o dia do descanso, ele é rodeado de mistérios, de análises, né, que a gente pode fazer. E não é porque é o sétimo dia do descanso que ele é o menos importante, mas para a nossa evolução talvez seja o dia mais importante que a gente deve considerar. Vamos reler aqui o que está escrito nesse sétimo dia, então. O sexto dia, né, gente, finaliza o capítulo 1 e didaticamente o sétimo dia é colocado no início do capítulo 2. Mas o Gênesis original, ele não tem capítulo. Né? Nós falamos no começo que o Gênesis é um hino, né? Então aqui o título é Hino da Criação do Universo. O título do livro Gênesis é Hino da Criação do Universo. Então é uma forma de escrita hebraica, poética, que é cantada, né, nos cultos judaicos e que para nós foi traduzido e adaptado para essa forma de texto. Então aqui a gente perde muito, se já é bonito aqui, imagina isso, né, com o acréscimo da poesia, da música, né, que na verdade é um hino mesmo. Então aqui só didaticamente o sétimo dia é colocado no segundo capítulo, mas na verdade essa obra ela corre direto falando para nós da criação de várias coisas, das genealogias. Assim foram concluídos o céu e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia Deus concluiu toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia repousou de toda a obra que fizera. Parece um pouco controverso, porque começa: no sétimo dia Deus concluiu toda a obra. Então concluiu a obra no sétimo dia. E no sétimo dia repousou de toda a obra que fizera. Então o sétimo dia é uma conclusão da obra divina, mas com um repouso de Deus. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nesse dia Deus repousou de toda a obra da criação. Essa é a história da criação do céu e da terra. Finaliza assim no versículo 4 do capítulo 2. Quando a gente fala que o sétimo dia finaliza a obra, mas que Deus descansa, como nós já discutimos aqui, a importância do sétimo dia, primeiro, é a parada, é o stop. Porque se não tivesse esse momento de contemplação, a obra não teria um marco final. Eliana, quer falar? Não, eu não levantei a mão, não. Ah, tá. É porque eu... Veio um barulho, né? Desculpa. Não, Deixei o microfone aberto. tranquilo, não tem problema não. Esse sétimo dia, então, é um marco final, né? Até o sexto dia nós vimos o quê? Deus criando tudo e no sexto dia viu que tudo que tinha feito era muito bom. Pronto. Então, até o sexto dia, a parte de Deus foi feita. Então é por isso que Jesus traduz e traz Deus para nós como sendo Pai, porque Deus provê para nós tudo o que nós precisamos para sobreviver. É o Pai, supre todas as nossas necessidades materiais e espirituais.
Até o sexto dia Deus fez, e fez tudo perfeito, porque Deus é perfeito, tudo que Ele gera é bom e muito bom, né? Quando a gente fala então que a obra é concluída no sétimo dia, mas com um descanso divino, a gente está falando de cocriação em plano maior, que ocorre ali até o sexto dia. O que é a cocriação em plano maior? São os espíritos evoluídos, construtores divinos, que manipulam o fluido cósmico numa escala maior, assim como Jesus manipulou o fluido cósmico para produzir, criar o nosso planeta Terra. Então Jesus é um co-criador em plano maior, né? A gente viu isso no início do nosso estudo, no livro Evolução em Dois Mundos. Nos primeiros capítulos ali, André Luiz traz para nós essas denominações de cocriação. Do sétimo dia para frente, então, o descanso de Deus, né, mas essa obra sendo concretizada, dá para nós uma ideia de agora é a nossa parte. E aí vem o que? A cocriação em plano menor. Essa cocriação em plano menor ela tem duas vertentes. Uma que é a nossa participação na criação divina, a nossa participação indireta, né? Que é nossa participação na natureza, na confecção das coisas, né? Nós estamos simplesmente manipulando o fluido cósmico. Quando eu produzo a água com gás lá que a Eliana perguntou, eu estou manipulando o fluido cósmico que foi transformado em matéria para gerar esse produto. Quando eu cuido da minha plantinha, planto a semente, venho com a terra, adubo, molho, eu estou manipulando o fluido cósmico para gerar uma árvore que respeita ali uma lei divina. Quando eu estou fazendo a minha receita de bolo, eu estou misturando coisas que é uma transformação de fluido cósmico, e aquelas coisas quando misturam promovem ali uma reação bioquímica que vai gerar o meu bolo, meu produto final, que respeita uma lei divina. Se eu pôr fermento, vai crescer, porque vai liberar um gás que chama dióxido de carbono. Esse gás então sai ali do processo, deixa a massa fofinha, né? Por isso que eu tenho que aquecer, que aí esse gás, à medida que ele vai subindo, ele vai deixando a massa fofinha. É por isso, né, que a gente coloca o fermento. Então é uma lei divina por trás disso. Isso não é ciência, isso é lei de Deus. Quando eu não coloco fermento, vai crescer menos, porque a geração de gás vai ser só a do processo ali da mistura. Então o fermento potencializa. Inclusive na Bíblia, né, tem várias passagens onde se utiliza o fermento, tem o pão com fermento e tal. Fermento é o quê? Potencializar crescimento, né? Então tem contexto. Mas, por exemplo, tem a festa dos pães sem fermento, quando a gente vai falar de outras passagens. E aí já está dizendo para a gente crescer de forma natural. Muito interessante, né? Então, a gente manipula fluido cósmico em escala menor. Qual que é a grande diferença? Os co-criadores em plano maior manipulam massas de fluido cósmico enormes em conformidade com a lei divina. Nós vimos isso nos dias da criação. Deus manda, Jesus faz, Deus vê que era bom, né? Por estar de acordo com a lei divina, essas obras então duram muito tempo. A nossa Terra já dura 4,5 bilhões de anos. Bilhões. O bolo que a gente faz, ele dura, dependendo da quantidade de pessoas ou da fome, ele dura um dia ou menos, né? Mas a gente manipulou o fluido cósmico, durou pouco tempo, né? A água com gás, que a Eliana perguntou, se a gente abrir a tampinha da garrafa, o gás vai embora, ela deixa de ser uma água gaseificada ao longo do tempo. O que a gente produz é perene, não é perene. O que a gente produz tende a se degradar, a voltar para um estado, né, natural. Por quê? Porque nós somos co-criadores do plano menor. A nossa transformação, e aí eu estou falando da nossa cocriação indireta, né, transformando as coisas, mas a principal criação que nós atuamos como co-criadores
é na conclusão da obra divina em nós mesmos. Aí vem um conceito, reino de Deus. Queria chamar a atenção para isso. O reino de Deus, lá no capítulo 3, se eu não me engano, tá, gente? Salvo engano. Mas eu vou falar a obra. O reino de Deus é a obra divina realizada dentro de nós. Isso é o reino de Deus. Está lá no livro Boa Nova, né? Na Bíblia está também. Em vão procuras o reino de Deus com características exteriores, externas. O reino de Deus está entre vós. Algumas traduções, dentro de nós. O que é esse reino de Deus, então? Que é a realização da obra divina dentro de nós? É a conclusão do sétimo dia. É a conclusão do sétimo dia. E aí é a nossa participação como co-criador em plano menor em melhorar nós mesmos. A diferença é que com essa melhoria, se ela tem um caráter espiritual, a gente não perde isso. A cada reencarnação, a gente evolui pouco a pouco. E ao longo do estudo nós vamos ver por que é difícil a gente seguir uma linha evolutiva muito rápida, né? Geralmente não é eficiente. Por quê? Quando entra a nossa parte na criação, a gente entra com uma parcela de corrupção da obra divina. Essa corrupção vem do nosso livre-arbítrio, do nosso potencial de escolha, quando a gente escolhe coisas que vão fazer o bem só para nós em detrimento do outro. Orgulho e egoísmo, chagas da humanidade. Toda vez que eu ajo com orgulho / egoísmo, eu estou indo contra a lei de Deus, atrasando a minha evolução e criando um ajuste para frente. Então eu atraso por não fazer o bem naquele momento e ainda por, no futuro, eu gastar mais tempo para corrigir o mal. É por isso que a gente reencarna. Né? São duas ações que vão atrasar a nossa evolução. Quando eu começo a fazer o bem, né, a gente já discutiu esse aspecto, é tipo aquela curva, né, da Covid. Quando eu estou fazendo mal, eu estou andando ali no mesmo caminho, eu estou linear. Estou linear, subindo devagarzinho. Né? É o início do contágio lá. Vocês lembram da curva no hospital, nos jornais, né, gente? No iniciozinho ia subindo devagarzinho. À medida que ia aumentando a quantidade de pessoas infectadas, a transmissão aumentava e fazia isso. Então aquele formato de curva, deixa eu buscar isso aqui, vai ser melhor. Travou, Tiago? Não, estou buscando aqui, vou apresentar para vocês, vou mostrar o desenho que eu acho que vai ser mais fácil. Essa curva exponencial que eu estou falando para vocês é isso aqui. Ó. Olha só. Aqui é um tempo, né? Esse gráfico aqui é de tempo. E aqui é tamanho da população. Mas vamos imaginar que isso aqui ó, é evolução espiritual. Olha só, quando a gente está fazendo mal, o que eu quero dizer? Quando a gente está fazendo mal, a gente perde tempo fazendo mal, vem uma corrigenda, uma correção que a gente precisa fazer. Então a gente perde mais tempo ainda. Quer dizer, a gente vai mais devagar. Estou fazendo mal, fazendo. Quando eu começo a fazer o bem,
eu não perco tempo fazendo mal e não vou perder tempo no futuro para corrigir o mal que eu fiz. Então, quando eu começo a fazer o bem, essa evolução é rápida, né? Eu chego no alto, eu me torno espírito puro de forma mais rápida. Então, a gente está aqui, ó, nessa peleja. A maioria de nós está aqui, ó, reencarnando, fazendo um pouquinho de bem, fazendo mal. Reencarna de novo, tem que pagar o mal que fez na outra. Então, isso atrasa a nossa evolução. Quando a gente começa a fazer o bem, a gente ganha, né? Economiza tempo e ascende espiritualmente. Chegar no topo da evolução, chegar a se tornar espírito puro, é alcançar o 7º dia da criação em nós mesmos. Quer dizer, atingir o reino de Deus, atingir a obra divina dentro de cada um de nós. Por isso que esse 7º dia, então, é relativo, né? Esse 7º dia, por que Deus descansou e a obra completa, né, com o descanso divino? É porque para completar a obra, como nós somos parte dessa criação divina, essa obra só é completa quando nós estamos evoluídos. Quando nós nos tornamos espíritos puros, né? E é interessante esse adjetivo puro, porque Deus nos criou puros. Simples e ignorantes, no sentido de evolução intelectual e espiritual, mas com uma pureza, né, de identidade divina. Qual que é o conceito de pureza? Aquilo que está no meu exterior, no rótulo, reflete o que eu sou por dentro. Então eu tenho um chocolate lá que é 40% de cacau. Está no rótulo. Se eu fizer uma análise nele e ele for 39% de cacau, não está puro. Se eu fizer uma análise nele e ele der 50% de cacau, ele tem mais cacau, que é bom, mas ele não está puro, de acordo com o rótulo. Se o rótulo fala que é 40, tem que ser 40. Essa pureza, então, né, puro de coração, quer dizer, essa pureza é o que a gente aparenta lá no centro espírita, o que a gente aparenta no momento de estudo, o que eu aparento quando eu estou dando palestra, é o que reflete o meu interior, né? E nem sempre isso é verdade. Então a gente, na verdade, treina isso para retornar a um estado de pureza inicial. Quer dizer, a pureza inicial é Deus nos criou, somos filhos de Deus, somos puros de coração, precisamos evoluir por conta própria para ter o mérito, e essa evolução não depende do mal. Os espíritos respondem isso para Kardec. Não, não precisa do mal para evoluir. Deus criou toda uma lei perfeita para nós evoluirmos fazendo o bem. Seria uma evolução muito mais rápida. À medida que eu vou fazendo mal, eu vou perdendo o meu estado de pureza, porque tudo que Deus criou é bom. Se eu estou fazendo mal, eu não sou filho de Deus. Perdi a pureza. Toda vez que eu faço mal, eu estou atestando não ser, estou afirmando para mim e para o mundo, não sou filho de Deus. Por quê? Tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus fez é bom. Por que Jesus é o Filho unigênito? Tudo que ele faz é bom. Então ele é igual em plenitude, em obra com o Pai. Então ele fala, eu e o Pai, nós somos um, né? Para nós isso é mais difícil. Se tornar espírito puro, então, é deixar as mazelas corporais, materiais, espirituais e voltar no estado inicial de pureza, ser filho de Deus. Nós vamos ver ao longo do estudo que toda a história bíblica só existe porque houve um desvio da lei divina no símbolo do pecado original, que é o fruto proibido lá que foi comido. Depois daquilo ali tem expulsão do paraíso. Aí o que o homem começa a fazer? Busca
terra prometida, é escravizado no Egito, acha a terra prometida, perde a terra prometida, conquista Jerusalém, perde Jerusalém, vem profeta, mata profeta, vai numa dicotomia, numa dualidade. Bem e mal, bem e mal, bem e mal, até que vem Jesus, transforma, vem os apóstolos, toda uma história para quando chegar lá no Apocalipse, que a gente acha erroneamente que representa o fim dos tempos. Não. Apocalipse, tomara Deus tenhamos oportunidade de estudar um dia, porque tem muito de Gênesis lá, né? O Apocalipse é a redenção, é o retorno ao estado de pureza inicial. Então, sétimo dia, gente, é o mais importante por isso, no meu ponto de vista. Porque representa toda a criação que Deus fez e a nossa participação nela. No sentido de evolução espiritual, que é o que a gente busca, é o que mais mostra para nós. Quer dizer, depende agora de nós. Deus deu tudo. Agora é com a gente. Agora é com a gente, né? As nossas escolhas vão nos tornando espíritos puros ou não. Alguém quer comentar alguma coisa? Sétimo dia, a gente encerra aqui. Vou passar agora para os números. Significado dos números, de alguns números, tá? Alguém tem algum comentário para acrescentar? Ô, Tiago, Oi, dona Silvia. ninguém falou nada, deixa eu falar. Vamos lá. Oh, mas o bonito é que Deus, em momento nenhum, ele desiste de nós, né? Ele sabe que mesmo nós errando, fazendo bobagem, encarnando, desencarnando, um dia nós vamos nos tornar espírito puro, né? Ele não cansa de falar isso o tempo todo. Desde o princípio, mandando profeta, né? Você vê que no princípio a gente sabe que para ajudar, né, os espíritos terráqueos vinha, né? Você vê que é na Índia, né? Na Índia não, no como é que chama, gente? Na terra dos amarelos que o povo fala. Eles são terráqueos, que eles não são de outro planeta. Ele mandou, né, profeta ali para ajudar eles e tudo. O Egito o tempo todo veio o povo de capela, ele mandou os, né, espírito evoluído para ajudar o tempo todo. Ele está ali dando nós oportunidade, né? Porque isso aí está nos dando oportunidade, né? O tempo todo, e continua, né? Você vê o tanto de profeta, ele mandou, a gente não enxergou, matou, fez isso, fez aquilo, até que veio o próprio Filho, Jesus. Mesmo assim, nós damos um jeitinho nele, né? Mas ele não desiste, tanto que não desiste que nós estamos até hoje aí com o Evangelho. Você vê um estudo desse, são poucos. O Espiritismo tá aí, você vê numa luta, né? Você vê que é muito assim discriminado mesmo, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente tá nos local, quando você fala que você é espírita, você vê as pessoas mudam muitas vezes, mas é normal, né? A gente não conhece. Se a gente fez isso com Jesus, não vai fazer, né? Então, é normal, mas eu sei que ele não desiste de nós, né? O tempo todo ele está aí mandando missionário, sustentando a nossa caminhada, né? É isso mesmo. Essa narrativa da senhora é trazida lá na parábola dos trabalhadores da vinha, né? Onde ele manda primeiro os funcionários, depois manda aqueles servos mais íntimos, depois manda o próprio filho, e a gente lá na vinha, lutando e renegando. A gente vai, mata, né? Quer dizer, retrata isso mesmo, que Deus nunca nos abandona, quem opta por abandonar somos nós, né? E a misericórdia do Pai, ela sempre nos alcança através de uma lei imutável, que é a lei divina.
Por isso que Deus não castiga, Deus não privilegia ninguém. A gente mesmo, essa evolução nossa, ela é muito própria porque todos nós estamos submissos à mesma lei de Deus. Então é à medida que eu vou caminhando de acordo ou não com essa lei, eu vou tendo consequências positivas ou negativas. A gente dá um exemplo, né, interessante. Por exemplo, a questão, vamos imaginar, né, acho que eu já falei isso aqui, mas ele é bem didático. Vamos imaginar uma pessoa que usa muito álcool, ingere muito álcool, né, excesso, causa ali e desencarna por cirrose hepática. Lesa, né, então, o seu fígado, lesa a região do perispírito onde é concentrado fluido cósmico para fazer o fígado. Vai reencarnar. Quando reencarna, talvez aquele espaço ali do perispírito onde é formado o fígado ainda não está recuperado. Então nasce a criança, o mesmo espírito imortal que abusou do álcool, nasce talvez já com uma hepatite, uma doença no fígado, uma cirrose hepática. Criança. Né? Imagina se não tivesse a encarnação. Criança. A princípio, numa visão simplória, a gente pode achar que é castigo. Mas veja, é consequência. É consequência de alguém que lesou seu corpo material, seu corpo perispíritico e reencarnou sem condições de ter um órgão ali bem feito. Por quê? A pessoa mesmo abusou. Só que a misericórdia divina é tão grande que, nascendo com essa impossibilidade, desde pequeno, os pais vão ter cuidado com essa criança. Se os pais fazem uso de bebida alcoólica, talvez vão parar, para não dar exemplo, porque sabem que o filho não pode de jeito nenhum ingerir bebida alcoólica, sob risco de morte, porque já veio com o fígado comprometido. Então, estamos submissos a uma lei imutável, justa, que faz o bem, que parece ser o mal. Olha, numa visão simplória, parecia ser injustiça uma criança nascer com essa anomalia no fígado. Se não tivesse reencarnação, né, a gente ia pensar, mas como? Por que algumas crianças nascem em perfeita saúde e essa daqui, tadinho? Vai ter que regrar não só a bebida alcoólica, mas talvez alimentação, coisas mais gordurosas. É misericórdia de Deus. Deus nunca nos abandona também por isso. Porque a misericórdia, a lei dele é lei de misericórdia. Veja, aquela criança então vai ter que ter mais cuidado desde pequeno, não vai poder ingerir bebida alcoólica de jeito nenhum. Família vai tentar ao máximo dar o exemplo. Muitos ali podem não beber por causa disso. O órgão físico comprometido, mas o que está acontecendo com o perispírito? Regenerando. Aí na outra reencarnação pode vir com o fígado bem formado de novo, mas sem o vício, porque passou uma reencarnação toda sem beber. Não sente mais necessidade. Gente, isso é bonito demais. Essa lei de Deus, ela é fantástica. E reencarnação, por que a gente ficou aqui 6 meses estudando reencarnação? Explica isso tudo. Então, a misericórdia de Deus, ela nos alcança de qualquer forma. Gente, esses dias da criação, como eu disse, eles inspiram também. Agora a gente vai mudar um pouquinho a vertente. Eles inspiram, por causa do simbolismo deles, algumas analogias que a gente faz com números nos estudos bíblicos, evangélicos. Lá na Casa do Caminho a gente já fez algumas vezes, né? No estudo minucioso, né, que tem lá. Então, isso vem também da criação. Começando por esse número maravilhoso que é o número 7. Número 7 é o número da perfeição divina. É o número de um ciclo divino se completando.
Então tudo que vem de Deus, que é obra divina, vai estar ligado aí com esses ciclos de 7 setenários. Esses ciclos. Demos alguns exemplos interessantes. Eu falei na semana passada, numa cirurgia de cesárea, para ter acesso à criança, 7 camadas são abertas até chegar na criancinha. Né? Se a gente for pegar o Pai Nosso, eles são 7 ações. Jesus chama o Pai Nosso de oração do Pai, né? Do Pai Nosso. Ela tem 7 afirmativas. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim como no céu, na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. 7. 7 afirmativas, né? O amém, que assim seja. Então, oração de Deus, 7 afirmativas. Reencarnação, nós vimos lá no nosso estudo de reencarnação, se completa aos 7 anos. Se a gente pega esses 7 e vai multiplicando, o 2 vezes 7, 14 é um período ali onde certamente já vai entrar para a adolescência. Se a gente pega 21, está mais ou menos chegando na vida adulta. Nós vimos a questão Só sobre esse 21, gente, olha só. Vocês lembram que antigamente, eu já ouvi um papo assim, mas eu não sei se isso se concretizava, mas que antigamente a maioridade feminina era considerada com 21 anos, pensão alimentícia para mulher, né, até hoje é dada até os 21, se faz faculdade isso aumenta. Olha só que legal, mulher no Evangelho, na Bíblia, representa sentimento. Aí se a gente pega essa maioridade com 21 anos, 3 vezes 7, 21. E sentimento está ligado com a espiritualidade. E a nossa evolução ela é espiritual. Nós vamos ver isso. Mas quando a gente pega a maioridade com 18 anos, aí é 3 vezes 6. E 6 é o número do homem. Aí eu estou falando da maioridade material, legal, né? Mais o 21, que é relacionado com a mulher, que é sentimento, é o 3 vezes 7. Então é cheio aí dessas coincidências ou não. 7 é o número do sabá, né? O número do descanso na religião judaica. Então esse 7º dia é consagrado por causa mesmo do descanso divino. Se a gente pega o ritual de circuncisão que nós vimos lá no estudo da obra da carta de Paulo aos Gálatas, né? Falava sobre circuncisão também. Esse ritual de circuncisão, chamado Brit Milá, ele é feito no 8º dia. Então vem os 7 dias da criação, a geração, né, que é Deus. No 8º dia, esse ritual que é humano. Então representa também essa nossa atividade humana depois de uma obra divina. O 7, então, ciclo menstrual, né? O período regular vem entre 21 e pode chegar até 35 dias. Né? Então, múltiplos de 7. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 7, 5 vezes 7, 35. Pode estar comportado nesses dias. Se a gente pega do 21 até o 35, tem 14, que é 2 vezes 7, né? Que é 7 mais 7. As fases da Lua, que é o ciclo mais perfeito, aquele que não sofre interrupção. Na verdade, a gente precisa corrigir o nosso calendário por causa dessas condições climáticas, do movimento da Terra, mas os ciclos lunares eles não sofrem correção. 4 períodos de 7 dias, 28. Fases da Lua são 7 dias. Acho que foi Dani que lembrou, né, que a gravidez, não sei se foi Dani ou Débora, que a gravidez é contada em semanas, que são ciclos perfeitos. Bebê prematuro, sétimo mês, né, pode já nascer aí com chance de vida. O 7, então, está em todos esses ciclos divinos. Só quero registrar isso porque quando a gente se deparar com esse número, nós podemos fazer analogia. Chamo a atenção de vocês também para quando virem algum número, a gente parar e entender por quê. Né? São 7 os dons do Espírito Santo, né? São 7 os dons do Espírito Santo, que eu não vou lembrar eles aqui agora.
Mas quando a gente tenta trazer o 7 para medidas humanas, aí tem os 7 pecados capitais, que aí não tem nada a ver com Deus, né? Tem a ver com o contexto. Tá? Então, 7 é essa maravilha de número que representa o ciclo divino perfeito. Tá? Agora, eu queria trazer outros números. Quando a gente pega o número 1, primeiro vamos falar do 0. O 0, gente, Kardec fala para nós, né, quando fala da lei de ação e reação, que o nada ele não existe. E o 0, falando formalmente assim, ele não é um número que existe, né, quando foi criado assim as contagens, exatamente porque não se conta nada. Então, com o desenvolvimento da aritmética, que foi necessário criar um número que simbolizasse o vazio. Então, o 0, ele é um acordo, vamos dizer assim, ele é uma combinação. Não era usado para contagem, e os números eles foram surgindo usados para contagem. 0 não é, porque não se conta nada, né? Se começa do 1. Então, 0 não existe, ele é algo que foi determinado depois para representar esse conjunto vazio, e o nada na criação não existe. Então, a gente começa pelo 1. O 1 representa unicidade. Então, 1 é um número de Deus, único, né? Monoteísmo, único no sentido de ser imutável, no sentido de ser direto, no sentido de ser o Todo-Poderoso. Então, toda a obra é criada através desse Deus único, onipotente, onipresente, onisciente, o mais poderoso em todos os sentidos, é único, ninguém alcança. Então, unicidade divina. Quando a gente fala 2, nós estamos falando da dualidade. 2 é o par. O nosso mundo, né, Dario gosta muito de falar isso, nosso mundo é dual. Então, se nós temos o bem, nós temos o mal. Nós temos para frente, nós temos para trás. Nós temos homem, nós temos mulher. Nós temos direita e esquerda, norte e sul. Quando a gente traz para a concepção humana, é o 2. 2 é dualidade. E nós somos duais, principalmente no sentido de obedecimento à lei divina. Ora fazemos o bem, ora fazemos o mal. Isso é dualidade. Dualidade não leva para o caminho reto. Né? Dualidade não leva para a evolução necessária. Quando a gente pega 2 pontos, se eu traço, eu consigo traçar uma linha, que aí eu vou estendendo isso para a direita e para a esquerda e não vou para frente. Se eu vou para frente, eu tenho a opção também de vir para trás. Então, são 2 pontos, né? Representam 2 sentidos. E a lei de Deus é um sentido único de evolução. Fala, Dani. Tiago, mas essa dualidade, esse 2, também aparece na nossa necessidade de reencarnar. Para reencarnar, precisa-se de 2 que nos receba. Você sabe falar algo a respeito disso para a gente? 2, você fala homem e mulher? Sim. Os Sim. 2 seres são necessários para efetivar a reencarnação aqui. Sim, é porque, né, a nossa evolução ela é pautada em intelectualidade e sentimento. Então, a gente trazendo isso para o sentido espiritual e não material, o homem, nós vamos ver isso muito aqui na figura de Adão e Eva, o homem é operação, é racionalidade, e mulher é sentimento. Então, quando a gente converge essas duas linhas de evolução, a gente vai para o sentimento pleno, que é o amor. Aí nós vamos precisar de mais um, né? Para convergir essa evolução, nós precisamos de um outro ponto. E aí entra o 3.
Mas o 2, ele representa a dualidade do mundo. A dualidade é o bem e mal, e a gente reencarna exatamente para conseguir, né, para conseguir reaver esses débitos nossos. Então, homem e mulher, eu entendo assim como uma concepção dos nossos dois traços evolutivos que precisam convergir. Kardec fala isso para nós. É a asa da razão e a asa do sentimento, elas têm que bater juntas, né? Então, são duas asas que alçam voo para a nossa evolução. É por isso que tem essa necessidade. E quando a gente traz para o material, tem a questão genética, né? Que a gente precisa dos genes masculinos e femininos. Isso aí está muito ligado, Dani, talvez nós vamos entender melhor quando a gente chegar lá no Adão e Eva e no pecado capital. Porque tem, entre aspas, um castigo, né, que é dado para Adão e um castigo dado para Eva, que tem a ver com essa corrupção nossa da lei, que ele está intimamente relacionado com reencarnação. Mas, a princípio, acho que a gente pode entender o sentido espiritual dessas duas asas, que homem está relacionado com razão e mulher com sentimento. Não tem machismo e nem feminismo, né, gente? Que a gente reencarna hora homem, hora mulher. A gente precisa reencarnar os dois, né? Ô, gente, deu... Beleza, Dani? Sim, sim. Gostei dessa versão. Lembrei daquela conversa que André Luiz fala para a gente, né? Como que é? Dona Laura, né? Que explica isso aí, essa necessidade dos dois pontos entre homem e mulher, das características, né? Isso mesmo. Para auxiliar na evolução, tá certo. Obrigada. De nada. Se eu não me engano, é no livro Entre os... Nosso lar. É no Nosso Lar? É do No finalzinho. Uhum. Ah, tá. Beleza. Gente, tem 3 minutos só. Deixa eu só mostrar para vocês um negócio aqui, que aí vai complementar um pouquinho isso aí que eu falei com a Dani. Nós falamos agora de número 1 e de número 2, que é número ímpar e número par. Nós vamos ver que os números ímpares sempre são acréscimos divinos para a gente voltar para um caminho evolutivo. E isso está representado nas figuras. Olha só isso aqui. A gente falou do 1 e do 2, né? Nós falamos do 1 e do 2. Olha só. Quando o 1 é Deus, então a gente não representa ele materialmente. O 2, se a gente pegar 2 pontos, igual eu expliquei, tem 2 direções, né? Se a gente for fazer um para cima aqui, ó, a gente imagina que para cima é evolução espiritual, né? Então, se eu for fazer para cima aqui, o lado direito e o lado esquerdo, se eu for fazer isso para cima, eu estou seguindo 2 caminhos divergentes que não se unem. Se eu for fazer isso para a direita e para a esquerda nesse sentido aqui, eu estou indo em sentidos opostos. Se eu for fazer isso para cima e para baixo, sentido oposto. Então, 2 representa a dualidade do nosso mundo, que não leva a uma evolução se isso não convergir. Convergir é o 3. Aí a gente tem a figura do triângulo. Se a gente imaginar isso aqui, ó, razão, sentimento, quando converge para um ponto único e essa evolução ela vem para o alto, né, a gente narra, né, isso mais ou menos como o céu. Se a gente traz isso para o alto, é a nossa evolução espiritual verdadeira. E isso aqui representa para nós o sentimento puro, que é o amor. O 3 está ligado diretamente com várias coisas. Olha só, espírito, matéria e Deus, né? Trindade Santa. Espírito Santo, Filho e Pai. O 3, então, representa a conversão da dualidade no sentido de evolução, mas nós vamos voltar a falar dele A gente volta a falar, mas só para aguçar a curiosidade sua. Alguém levantou a mão? Eu. Fala, Eliana. Então, eu perdi um pedacinho aí, porque eu fui atender a campainha. Uhum. Então, mas como você falou na outra aula, para a gente fazer uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa, sabe? Comecei a fazer uma pesquisa sobre os números. Uhum. Aí comecei do número 0, mas não dá para falar hoje. Então, Tá. na aula que vem, aí, se você permitir, eu vou falar um pouquinho, Vamos, né? sim. Porque tem a parte que eles falam da religião e tem outras informações também a respeito da numerologia, sabe? Sim, Então, eu achei interessante e queria mostrar semana que vem. claro. Mas eu consegui fazer só até o número 4,
Uhum. e comecei o 5. Então, eu quero fazer Ah, todos os números que eu achei interessante, legal demais. tá bom? No fim das contas, gente, nós vamos ver que está tudo interligado, tá? Essa lei de Deus é uma só. Sim, Ciência, numerologia, astrologia, astronomia, química, tudo regido pela lei de Deus. o Então, número muito 4 legal. aqui, Hum, o número 4 aqui, só que você falou aí, mostrou as figuras geométricas, tá? Falar que é o número perfeito, porque uhum, simboliza nova perspectiva, é a respeito, né, que faz tem o quadrado, tem o triângulo, né? sim, O quadrado e o retângulo, parece. É isso. interessante. Uhum, a gente discute isso, então. Tá bom. Beleza, gente? Fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus por mais essa noite que estivemos reunidos em seu santo nome, estudando seu evangelho, estudando doutrina espírita através do Gênesis bíblico. Senhor, que a sua luz, a sua paz continue conosco, nos alcance, nos dê entendimento, coragem para colocarmos em prática. Senhor, abençoe aqueles que não puderem estar conosco. Abençoe os nossos lares. Abençoe todos os irmãos necessitados de amor, de carinho, de aquecimento nos corações e nos corpos. Aqueles que moram nas ruas, aqueles que precisam da sua atenção maior e da nossa, Senhor. Que nós possamos trabalhar em comunhão com a sua vontade, auxiliando os necessitados e a nós mesmos. Quanto a nós, Senhor, temos muito mais a pedir, muito mais a agradecer do que a pedir. E só pedimos novamente que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, nos dando coragem e fé na caminhada para seguirmos em frente na nossa evolução. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Gente, obrigado. Até semana que vem. Obrigada a Boa você, noite. Tiago. Boa noite a todos. todos. Boa noite, obrigada.